Capítulo 8. Valor número 6. Liderança. Tanto meu pai rico como meu pai pobre eram líderes excelentes. Meu pai verdadeiro era superintendente de educação no estado do Havaí. Era um grande orador e trabalhava diligentemente para melhorar a educação infantil no estado. Meu pai rico também era um líder excelente. Inspirava seus trabalhadores e investidores a ajudá-lo na construção de um grande império empresarial. Quando retornei do Vietnã, meu pai rico me lembrou da importância de me esforçar para desenvolver minhas habilidades de liderança. Ele disse: os líderes fazem o que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Talvez seja por isso que há tão poucos líderes empresariais no quadrante D. Neste capítulo, analisarei o valor das habilidades de liderança que uma pessoa desenvolve em um negócio de marketing de rede. Uma das razões pelas quais meu pai rico me incentivou a entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais e depois a ir para o Vietnã era o desenvolvimento de minhas habilidades de liderança. No Vietnã, descobri que os grandes líderes não eram pessoas duras que berravam e gritavam ou que eram fisicamente abusivas. No calor da batalha, descobri que os grandes líderes, não raro, eram calmos, corajosos e, quando falavam, tocavam nosso espírito e nossa alma com palavras. Um dos grandes valores do marketing de rede é que ele ajuda a desenvolver esse tipo de habilidade de liderança em seus líderes. As habilidades de liderança não são opcionais. Meu pai rico também dizia: existem líderes em todos os quadrantes. Entretanto, você não precisa ser líder para ser bem-sucedido em todos eles. Com exceção do quadrante D. Nesse quadrante, as habilidades de liderança não são opcionais. E prosseguia, dizendo: o dinheiro não vai para um negócio com os melhores produtos ou serviços. O dinheiro flui para um negócio com os melhores líderes e as melhores equipes de administração. Se você examinar o quadrante do fluxo de caixa, encontrará líderes em cada um dos quadrantes. Meu pai pobre, por exemplo, era um líder dinâmico no quadrante I, enquanto meu pai rico era um líder nos quadrantes D e desde a mais tenra idade. Meus dois pais ressaltaram a importância de desenvolver minhas habilidades de liderança. Foi por essa razão que os dois pais recomendaram que eu ingressasse no escoteirismo, praticasse esportes e entrasse para as Forças Armadas. Em retrospecto, para verificar qual treinamento mais contribuiu para meu sucesso profissional e financeiro, eu diria que não foram as matérias que estudei na escola, mas o treinamento que recebi no escoteirismo, nos esportes e nas Forças Armadas. Em 1974, quando saí de carro da base aérea dos Fuzileiros Navais pela última vez, deixando o mundo das Forças Armadas para entrar no mundo dos negócios, lembro de ter me perguntado: será que minhas habilidades de liderança serão suficientemente boas? Aqueles de vocês que têm conhecimento do que aconteceu comigo depois de sair das Forças Armadas já sabem que o treinamento de liderança que recebi no escoteirismo, nos esportes e nas Forças Armadas não foi suficiente para os desafios que me aguardavam no mundo dos negócios do quadrante D. Eu tinha muito mais a aprender. A razão pela qual minhas habilidades de liderança militar eram inadequadas deve-se ao simples fato de que as regras, o contexto e o ambiente são diferentes nas Forças Armadas e no mundo dos negócios. Quando nos preparamos para a guerra, sabíamos que, se fôssemos líderes ruins, pessoas morreriam. No mundo empresarial, se formos líderes medíocres, seremos processados ou alguém apresentará queixa ao representante de seu sindicato. Nas Forças Armadas, éramos motivados pelo medo de morrer, pelo valor de nossa equipe e pela importância de nossa missão. No mundo civil, muitas vezes encontrei valores de motivação exatamente opostos. No mundo dos negócios, era a segurança, não a liberdade, que motivava as pessoas, o dinheiro, não a missão, o indivíduo, não a equipe, a administração, não a liderança. Por causa dessas diferenças tive dificuldades no mundo dos negócios e continuo lutando com elas até hoje. Sei que quando um funcionário vai a uma reunião, os gerentes falam sobre a missão da empresa, a importância do espírito de equipe e todos esses ideais sublimes. No entanto, na maioria das empresas atuais, descobri que o dinheiro,
Os benefícios e a segurança são a verdadeira cola que liga os profissionais à organização. Quando comecei a examinar diferentes empresas de marketing de rede, observei que muitos líderes, repetindo, não todos, tinham os mesmos valores básicos que encontrei em líderes militares. Eles valorizavam a importância da missão, a equipe, a liberdade. A maior parte dos líderes que conheci no marketing de rede, jovens ou velhos, era realmente inspiradora. Eles não eram como a maioria dos gerentes que encontrei no mundo empresarial e que se consideravam líderes. Gerentes não são líderes. Em minha opinião, um dos maiores valores de um negócio de marketing de rede é o aprendizado, o tempo e as oportunidades para desenvolver uma de suas habilidades mais importantes. Essencial para o sucesso no quadrante D. Essas habilidades de liderança são muito diferentes das habilidades de administração quase sempre exigidas nos quadrantes IA. Agora não me entenda mal, as habilidades de administração são muito importantes, mas precisamos reconhecer a diferença entre habilidades de administração e de liderança, se já as desenvolvemos ou não e quando usá-las. Como diria meu pai rico, gerentes não são necessariamente líderes, e líderes não são necessariamente gerentes. Quando conheço alguém dos quadrantes D ou com dificuldade para fazer a transição para o quadrante D, não raro encontro alguém com ótimas habilidades técnicas ou gerenciais, mas com pouca habilidade de liderança. Por exemplo, o amigo de um amigo veio até mim porque queria levantar dinheiro para montar o próprio restaurante. Ele é um chefe brilhante e bem treinado, com muitos anos de experiência em gastronomia requintada. Ele tinha um novo conceito singularíssimo para seu restaurante, um plano de negócios bem elaborado, projeções financeiras excelentes, um ótimo local já escolhido e uma clientela que o seguiria para o novo local. Tudo o que precisava era de alguém que investisse $500 mil. Faz 5 anos desde que ele preparou seu plano de negócios. É um ótimo plano, mas todos a quem ele pediu para investir em seu projeto, inclusive eu, se recusaram. Ele continua trabalhando no mesmo restaurante como empregado. Ainda é um grande chefe e continua procurando os $500 mil de capital inicial. Não sei por que os outros investidores se recusaram, mas eu posso dizer por que não investi. São estas as razões pelas quais não investi em seu negócio. Razão 1. Embora ele tivesse experiência, charme e carisma, não dispunha de habilidades de liderança para inspirar confiança. Embora fosse capaz de iniciar um restaurante e administrá-lo com sucesso, eu duvidava de que pudesse transformá-lo em uma grande cadeia de restaurantes. Sua falta de confiança dizia: eu serei bem-sucedido, mas sempre serei pequeno. Em outras palavras, ele tem excelente capacidade de administração, mas duvido que tenha as habilidades de liderança necessárias para fazer seu plano dar certo. Não duvido que ele consiga gerenciar 10 restaurantes, mas duvido que tenha as habilidades de liderança para construir um negócio e abrir 10 restaurantes. Ele precisa de um sócio com habilidades de liderança e tino comercial, mas, como é um exemplo típico da pessoa que passa do quadrante para o quadrante A, não quer sócios. Ele quer construir seu negócio dos sonhos sozinho. Razão 2. Quando examinamos o quadrante do fluxo de caixa, a diferença entre os quadrantes ID é só o tamanho. Por exemplo, se você ouvir alguém dizer, quero abrir uma hamburgueria em uma esquina movimentada, saberá que essa pessoa provavelmente ficará empacada no quadrante A por muito tempo. Agora, se ouvir alguém dizer, quero abrir uma hamburgueria em cada esquina da rua principal de todas as maiores cidades do mundo e chamarei esse negócio de McDonald's, perceberá, num instante, que essa pessoa planeja abrir a mesma hamburgueria, mas planeja construir um negócio no quadrante D. Em outras palavras, é o mesmo negócio de hambúrgueres, mas em quadrantes diferentes. Meu pai rico teria dito, a diferença no número de esquinas de ruas é a diferença de liderança. Portanto, não investi porque tive dúvida se algum dia conseguiria recuperar meu investimento. Não porque o negócio fosse fracassar, mas eu duvidava de que teria meu dinheiro de volta, porque ele provavelmente permaneceria sempre pequeno, embora bem-sucedido. Além disso, se ele me ressarcisse,
Poderia levar muito tempo para reaver o dinheiro. Se perguntarmos à maioria dos investidores profissionais, eles não estão interessados em saber se o restaurante é tão bom. Eles querem saber o quanto a cadeia de restaurantes irá crescer. Razão 3. A terceira razão pela qual não investi foi que se ele iria permanecer pequeno, então por que investir? Eu ficaria empolgado em investir se ele viesse a se tornar grande e, possivelmente, transformar meus $500.000 em dezenas de milhões de dólares. Esse é o preço da falta de habilidades de liderança para levar um negócio do quadrante A para o quadrante D. Como meu pai rico dizia, o dinheiro não vai para os negócios com os melhores produtos ou serviços. O dinheiro flui para os negócios com os melhores líderes e as melhores equipes de administração. Razão 4. A quarta razão para não investir foi que ele tinha de ser o mais inteligente de sua equipe. Ele tinha um problema de ego. Como meu pai rico geralmente dizia, se você é o líder da equipe e também seu membro mais inteligente, sua equipe está encrencada. O que meu pai rico queria dizer é que, em muitos negócios do quadrante A, o dirigente do negócio não raro é a pessoa mais inteligente. Por exemplo, você vai consultar o médico ou o dentista, não a recepcionista, para suas necessidades médicas ou odontológicas. Nos negócios do quadrante D, as habilidades de liderança são importantes porque a pessoa desse quadrante tem de lidar com profissionais que são muito mais inteligentes, mais experientes e mais capazes do que ela. Por exemplo, eu via meu pai rico, um homem sem qualquer educação formal, lidar com banqueiros, advogados, contabilistas e consultores de investimentos, etc. Para poder fazer seu trabalho, a maioria tinha diploma de mestrado, e alguns deles, de doutorado. Em outras palavras, para fazer seu trabalho, ele precisava liderar e dirigir pessoas que eram muito mais preparadas e educadas em muitas áreas profissionais diferentes, a fim de arrecadar dinheiro para seus negócios. Muitas vezes tinha de lidar com pessoas que eram muito mais ricas do que ele. Alunos nota 10 trabalham para alunos nota 6. Em muitos casos, uma pessoa do quadrante A lida somente com clientes, colegas, tais como outros médicos e advogados, e subordinados. A fim de fazer a mudança para o quadrante D, um grande avanço em habilidades de liderança, não em habilidades técnicas, é quase sempre exigido. Em outras palavras, se você tem excelentes habilidades de liderança, pode se permitir contratar pessoal técnico talentoso de que um negócio precisa para crescer. Pessoas como advogados, contabilistas, CEOs, presidentes, vice-presidentes, engenheiros e gerentes. Como afirmei em livros anteriores, os alunos nota 10 trabalham para os alunos nota 6. E os alunos nota 8 trabalham para o governo. Se você é um aluno nota 6, nota C em inglês, e C representa comunicador, e tem ótimas habilidades de liderança, pode se dar o luxo de contratar alunos nota 10, que têm excelente qualificação técnica. A liderança não é opcional. Um dia esse mesmo amigo de um amigo me telefonou para perguntar por que não investi em seu restaurante. Mais ou menos lhe contei as 4 razões já discutidas. Magoado e na defensiva, ele disse: mas eu tenho o melhor treinamento do mundo. Chefes de todas as partes do mundo sonham em frequentar a escola de gastronomia que frequentei. Tenho anos de experiência não apenas em culinária, mas também em administração de restaurantes. Como você pode dizer que me faltam habilidades de liderança? Para um negócio crescer, habilidades de liderança são uma necessidade. Depois de um pouco de paciência lhe explicando, dizendo que dinheiro, confiança e liderança andam de mãos dadas, ele começou a entender minha razão. Contudo, acho que deixou escapar muita coisa. Finalmente, ele disse: mas por que necessito de habilidades de liderança se tenho uma excelente formação e anos de experiência? Quando recomendei que ele entrasse para uma empresa de marketing de rede, que ensinava capacitação empresarial, bem como desenvolvimento de liderança, ele ficou revoltado e disse: estou no ramo de restaurantes. Não preciso mais de educação de negócios e desenvolvimento de liderança. Então percebi que, para ele, a educação de negócios permanente e o desenvolvimento contínuo de liderança eram opcionais. Segundo meu pai rico,
Para um negócio crescer, habilidades de liderança são uma necessidade. Para ele, essas habilidades não são opcionais no quadrante D, o melhor treinamento do mundo. Como disse no início deste livro, um dos valores mais importantes que encontrei em algumas empresas de marketing de rede foi a educação de negócios que transforma vidas. Também encontrei alguns dos melhores programas de desenvolvimento de negócios e liderança do mundo. Em minha opinião, o valor desses programas é inestimável para aqueles que querem mudar dos quadrantes e ir para o quadrante D. Desde que fiz minha pesquisa e abandonei meus preconceitos contra o setor, encontrei muitos empreendedores de sucesso que adquiriram sua capacitação empresarial em negócios de marketing de rede. Recentemente, conheci um jovem que ganhou centenas de milhões de dólares com seu negócio de informática. Ele me disse: durante anos, fui apenas um jovem programador de computadores. Um dia, um amigo me levou a uma reunião, e eu me inscrevi em seu negócio de marketing de rede. Durante 6 anos, tudo o que fiz foi ir às reuniões, comparecer a eventos, ler livros e ouvir fitas cassete. Hoje, tenho centenas de fitas e pilhas de livros daquela época em meu closet. Não apenas acabei tendo êxito no negócio de marketing de rede, como também, com o que aprendi, deixei meu emprego de programador, já que meu negócio de marketing de rede me proporcionou lucro residual suficiente para iniciar meu próprio negócio de computadores. Há 3 anos, abri o capital de minha empresa e tive mais de 48 milhões de dólares de lucro líquido depois do imposto de renda. Eu não conseguiria ter feito isso sem o treinamento que recebi daquela empresa de marketing de rede. Foi o melhor treinamento de desenvolvimento de negócios e liderança do mundo. Os líderes tocam nosso espírito com palavras. Quando realizava minha pesquisa, fui a muitas reuniões e grandes eventos. Nesses eventos, ouvi alguns dos melhores líderes empresariais discursando para inspirar outras pessoas a encontrar sua própria grandeza pessoal. À medida que eu ouvia muitos desses indivíduos contarem suas histórias de como começaram do nada e acabaram ficando mais ricos do que jamais poderiam sonhar, percebi que o negócio estava fazendo o mesmo que meu pai rico me disse para fazer: tornar-me líder. Embora eles parecessem falar muito sobre dinheiro, estavam, sem dúvida, inspirando pessoas a sair de suas conchas, superar seus medos e irem em busca de seus sonhos. Sonhos que fazem a vida valer a pena. Para fazer isso, eram necessárias as habilidades de liderança do orador. A razão pela qual a liderança é necessária é que muitas pessoas usam os mesmos tipos de palavras como sonhos, mais tempo com a família e liberdade. Porém muito poucas se inspiram o suficiente para confiar e seguir o orador que usa excessivamente essas palavras, destruindo nosso espírito. Anteriormente neste livro, este diagrama foi usado no capítulo sobre o valor de educação que transforma vidas. Esse capítulo fala sobre o poder da educação que precisa influenciar mais do que apenas seus pensamentos. O poder da educação que transforma vidas o influencia mental, emocional, espiritual e fisicamente. O diagrama da página anterior é de alguém que usa a emoção para motivar alguém a fazer algo fisicamente. A escola, em minha opinião, usava truques mentais para me amedrontar emocionalmente e, com isso, me fazer estudar com afinco e tirar boas notas. Quando cresci, também encontrei muitas pessoas que conseguem nos motivar usando diferentes tipos de estratagemas emocionais, a fim de conseguir que fizéssemos algo que elas queriam. O seguir, exemplos de uma pessoa que usa algum tipo de tática emocional na comunicação. 1. Se você não obtiver boas notas, não conseguirá um bom emprego. 2. Se você não chegar ao trabalho no horário, será demitido. 3. Se votar em mim, providenciarei para que não perca os benefícios da Previdência Social. 4. Seja cauteloso. Não assuma riscos desnecessários. 5. Entre para o meu negócio. Você pode ganhar muito dinheiro. 6. Deixe-me lhe mostrar como ficar rico rapidamente. 7. Faça o que eu digo. 8. Como você sabe, a empresa está passando por um período difícil. Se não quiser ser demitido, é melhor não pedir aumento. 9.
Você não pode se dar o luxo de sair. Quem lhe pagará tanto quanto eu? 10. Você só tem 8 meses até a aposentadoria. Não crie nenhuma confusão. Em minha opinião, grande parte da comunicação hoje usa o medo ou a ambição para motivar as pessoas a fazer alguma coisa. Quando emoções como medo e ambição são os principais motivadores, isso destrói nosso espírito. Os verdadeiros líderes inspiram o espírito. Quando eu estava no Vietnã, havia muita comunicação emocional. Todavia, o que essencialmente tornava notáveis alguns de nossos líderes é que eles conseguiam tocar nosso espírito com palavras. Eles conseguiam falar além do nosso medo de morrer e tocar nossa alma diretamente com palavras. Essa parte de nós que é poderosa e invencível. As palavras seguintes, ditas por líderes notáveis, vão além de nossas dúvidas e medos e falam ao nosso espírito, como mostra o diagrama a seguir. Talvez você se recorde de algumas destas frases que tocaram nossa alma, e muitas ficaram registradas na história. 1. Chegou a hora de determinar se os americanos devem ser livres ou escravos. George Washington 2. Dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Patrick Henry 3. Lembre-se do Alamo. Grito de guerra no Texas 4. Há 87 anos. E também, não estarei destruindo meus inimigos quando os transformo em amigos. Abraham Lincoln 5. Se obrigar alguém a ficar na pior, mais cedo ou mais tarde você também sofrerá as consequências. Booker T. Washington 6. Não pergunte o que seu país pode fazer por você. John F. Kennedy 7. Eu tenho um sonho. Martin Luther King 8. Vencer é um hábito. Infelizmente, perder também é. Vince Lombardi 9. Só a nossa fé individual na liberdade pode nos manter livres. Wilke Eisenhower 10. Os covardes não podem ser morais. Gandhi 11. Não seja humilde. Você não é assim tão importante. Golda Meir 12. Ser poderoso é como ser uma dama. Se tem de dizer às pessoas que você é, então não é. Margaret Thatcher 13. Não deixe o que você não pode fazer interferir no que pode fazer. John Wooden 14. Meu melhor amigo é aquele que faz aflorar o melhor de mim. Henry Ford 15. Não tente ser um homem de sucesso, tente ser um homem de valor. Albert Einstein. Resumo. 3 tipos de líderes. A vantagem de um programa de liderança de marketing de rede é que ele revela um novo tipo de líder. As Forças Armadas criaram um tipo de líder que inspirava homens e mulheres a defender o país. O mundo dos negócios desenvolve um tipo de líder que cria equipes para derrotar a concorrência. No mundo do marketing de rede, é desenvolvido um tipo de líder que influencia os outros sendo um grande professor, que ensina as pessoas a realizar seus sonhos de vida, ensinando-lhes como ir em busca deles. Em vez de derrotar o inimigo ou vencer a concorrência, a maioria dos líderes de marketing de rede inspira e ensina aos outros a encontrar a abundância financeira que o mundo oferece, sem prejuízo dos demais. Em resumo, todos os 3 tipos de líderes tocam o espírito humano com palavras. Mas os estilos distintos de liderança revelam um tipo diferente de líder. Se você gosta de liderar ensinando, inspirando e influenciando outras pessoas a encontrar o próprio mundo de abundância financeira, sem ter de vencer a concorrência, então o negócio de marketing de rede pode ser adequado para você. O próximo valor. O capítulo a seguir discorre sobre a diferença de valor entre dinheiro e riqueza. Infelizmente, a maior parte das pessoas foi treinada a trabalhar por dinheiro, quando deveriam trabalhar para gerar riqueza. Uma das razões pelas quais muitas não são bem-sucedidas num negócio de marketing de rede é porque vêm para o negócio em busca de dinheiro, e não à procura de uma oportunidade de criar riqueza. Como disse o pai rico, os ricos não trabalham por dinheiro. Isso é o que fazem os pobres e a classe média.